O nosso mini craque das finanças. Então pode rodar a vinheta, porque senhoras e senhores do Instituto Samidança e Muito obrigado, Zuzu. Quer falar do aumento? Vamos falar da Petrobras? Eu só tô esperando a tua notícia. Deixa eu ver sua pauta aqui que eu vou analisar. Eu vou ver onde eu vou falar, que você já repetiu algumas vezes. Ontem estive... Vai falar de Santos Dumont, né? Tomara que não. Ontem estive em Cuiabá. Você já falou umas 20 vezes. Em Cuiabá. Ontem estive em Cuiabá. O pessoal gosta muito do Pânico, do Morgado. Beijo para todos os cuiabanos que nos seguem. Seguinte, na semana passada... Semana passada. O presidente do Banco Central falou que ia mudar o sistema. Estava reclamando dos juros do rotativo, que são de fato muito altos. E uma das propostas está repercutindo até agora e parece que não vai para frente, espero que não vá, que ele falou assim, vamos acabar com esse negócio de parcelado. De 10 vezes sem juros, de 12 vezes sem juros. O brasileiro gosta. Aí acabou com a nossa graça. Por quê? Porque ele fala o seguinte, o Banco Central fala, o Campos Neto, ele fala o seguinte, olha, a pessoa parcela alguma coisa, ao parcelar, ela se perde na planilha, se perde na organização financeira e acaba entrando parcelado. E aí ele quer evitar isso, não falou em proibir, mas talvez criar taxas. Você sabe que tem um tri de reais por ano que é comprado de forma parcelada no cartão e também que isso equivale a mais de 40%, dependendo do segmento, das compras. Então, principalmente construção, principalmente lojas de bens duráveis, o parcelado é muito forte. Então, tá todo mundo contra. O que eu acho? Deixa vender parcelado. Você não fala assim, olha, porque você não sabe se organizar, eu vou te cobrar mais para vender parcelado. Então, nessa, eu tô contra o presidente do Banco Central, que eu acho que ele tá querendo se meter onde não deve. Então, essa é a primeira notícia. A outra notícia é do que você falou ontem, que teve uma repercussão. Ontem a gente falou que o Haddad se estressou lá com o Lira. E o Lira subiu o tom. Falou que é inapropriado. Por quê? Porque nessa, o arcabouço, que tinha sido aprovado na Câmara, o arcabouço fiscal, foi para o Senado, teve mudanças e voltou, precisa ser votado de novo. E o Lira deu uma engavetadinha. Isso. Parou o negócio. Parou. Aí, o Lira falou que não vai atrasar, que é uma pauta importante para o país e deve ser votado na semana que vem. Porém, o problema é que esses caras ficam chantageando um contra o outro. E a gente que paga o nosso dinheiro. Gente que paga o preço, viu, gente? Sai mesmo. tudo do nosso bolso. Porque a reunião ia ser na terça-feira. Ia ser ontem, né? Hoje é quarta. Ficou para segunda que vem. Ficou para segunda que vem. Então ele vai ficar cozinhando o galo. Você sabe o que é cozinhar o galo? Sim, o galo fica lá. O galo. O cara fala, vamos cozinhar o galo. Demora, aí fica cozinhando o galo. Pra quê? Pra tentar negociar. Articular. É a porta. A porta da verba que você sabe que ela... Opa. Turma sabe. Sabe. Precisa falar, né, professor? Você me conhece. Desculpa te interromper. Imagina. E aí... O que deve ser o contra-ataque do Lira deve ser o jabutis. Lembra? O Cunha fazia muito isso. Ele queria uma pauta contra a Dilma, aí ele ficava pondo coisas para o governo gastar mais ou para o governo arrecadar menos. E aí, lembra da desoneração que o Bolsonaro fez de 17 setores da economia? Sim. Eles querem ampliar. Tem uma proposta de ampliar prazo e tem outra proposta de ampliar para outros setores. Não é uma pauta assim, porque eu sou bonzinho. Não, é simplesmente... O governo deixa de arrecadar. O governo deixar de arrecadar que eles estão precisando. Nesse caso, é uma pauta boa. Porque... Boa pra gente e ruim pro governo. Mas é só por uma coincidência, porque é uma briga entre eles. E a outra coisa, que também estão nisso, é a questão das offshores. Porque a porrada, até ontem o deputado falou, a porrada que a gente tem que ter munição é pro imposto de renda. Porque aí sim tem aumento de imposto. Claro. E criação de novas taxas. A offshore é uma delas. Você pode ser a favor ou contra, mas não deixa de ser outra taxa. Todos os deputados devem ter a sua offshore. Então, aí os deputados estão contra isso. E aí o Lira tá falando, essa a gente vai dificultar. Então tá uma briga política.
Às vezes pode ser bom ou ruim para a sociedade por tabela, mas é um tentando jogar no outro. Então, como que o Lira agride o Haddad? Ou retardando uma pauta para aprovação, ou fazendo algo que o governo vai arrecadar menos. É isso. Então, nessa briga, a sociedade pode ganhar de alguma forma, no sentido do governo arrecadar menos. Mas, de qualquer forma, a gente precisa pensar numa reforma administrativa que, por enquanto, mas não tem não vai ter. Não tem mais onde buscar imposto nessa... Não, e toda a pauta... Tem mais onde? E toda a pauta da esquerda e do Haddad é aumentar onde taxar. Ele não fala um minuto em eficiência de gastos. Por isso que eu jamais, diferente de outros aqui, votei no PT. Opa! Olha lá. Quem foi? Ó, o sobrinho do Flávio. Torinho, só votou no homem da leste. Eu preciso. Tá bom. Alguém é com a meia do Pavinato aí. Lá vem o Siqueira. Siqueirinha, beijo. O L embaixo da mesa. Eu preciso. E tem o Santos Dumont pra acabar. O L embaixo da Santos cabra. Dumont, o aeroporto. O que aconteceu? A gente falou já disso, Já falou. só que tem a repercussão. De novo? Mas você sabe qual é a repercussão? Já sabe. Sabe o que Qual que é? Falou. Ah, quer que eu te fale? Quero. Essa história aí não vale a pena comentar. Já falou. Seguinte. Não consegue, né, Bagé? Seguinte. A Associação do Transporte Aéreo Internacional fez uma nota, porque, como a gente tinha dado a notícia, o Lula, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, sancionou um negócio que vai ser obrigado a ter voos no Galeão para quase todos os lugares, com exceção de São Paulo e Espírito Santo. Aí, a Associação Internacional Aérea falou, olha, isso é um absurdo, pelo seguinte, primeiro, porque acaba com a eficiência das companhias aéreas. Então, eles falam assim, não é verdade que todos os voos que têm uma demanda no Santos Dumont vão ter a mesma demanda no Galeão. Porque pode ser um transtorno para muitos ir no Galeão. Exatamente. Por exemplo, se eu tivesse que, dependendo do lugar, e o voo é de Guarulhos, eu prefiro ir de carro. O Morgado também faz isso muito. Por quê? Porque Guarulhos é 1 hora de distância daqui, enquanto Congonhas é 20 minutos. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, isso fere o direito do passageiro escolher. Você fere o livre mercado. Ah, tem voo no Galeão, tem voo no Santos Dumont, como tem, por exemplo, hoje para São Paulo, tem voo. É a canetada. É a canetada. Que o cara quer fazer a canetada, resolver o problema dele botando no nosso. Quem se ferra é o consumidor. E eles falam isso também aí. em insegurança jurídica. Eles falam assim, ó, muitas companhias aéreas podem não vir para o Brasil, porque você vai para o Brasil, você é uma companhia aérea, Milson. Fala assim, vou operar Brasil. Aí você faz as contas. Só que você faz as contas com as regras de um jogo dado. Depois vão lá e mudam as regras. Pois é. Então, pedem pro Lula rever essa posição. Acho difícil, né? Porque a gente conhece como o Barba é, mas é isso. E piriri e pororó. Piriri e pororó.